Não sou eu, não. Tem dias que eu lembro, mas tem dias que pode. Obrigado, Tê. E aí, o que acontece, né? Muitas vezes, então, esse idealismo ele fica distante do concreto, né? E isso vai promovendo preocupações com coisas não realizadas, um sentimento de fracasso, frustração em materializar essas metas, e em consequência disso, a vida do discípulo, do aspirante, principalmente, vai ficando amargurada. Então, ele tem a capacidade de visualizar, ele tem um contato com a alma que é genuíno em alguma medida, mas falta ainda todo o processo de elaboração, né? De paciência, de estar no ritmo correto. Então, às vezes você pode ter tido uma visão que não é para agora, né? Um alcance que precisa, né, passar por um processo de amadurecimento. Então, aí produz frustração, amargura, tristeza, um sentimento de impotência, que é um campo para doenças futuras. Então, o que o mestre diz? O terceiro aspecto. A doença aparece, então, no corpo físico, de acordo com suas tendências predisponentes, as tendências daquele ser, né? E fraquezas herdadas. Então, de novo, é um outro caso que teve início na mente, mas que é muito mais por conta desse processo não estar construído do que da mente em si. Aí o mestre continua. Notaram que, na realidade, o corpo mental e o poder do pensamento não foram a causa do problema? Ele foi causado pelo pensamento original obliterado e sua descida para o nível emocional. Quando essa descida ocorre, mas o controle do emocional não acontece, o pensamento permanece claro, intocado, porque foi uma visão alcançada, então isso, né, é conservado na consciência. E aí pode haver um problema devido ao fracasso em levar esse pensamento até uma ação efetiva no plano físico. Esse fracasso produz não somente a clivagem é um termo de ruptura, né? A clivagem na personalidade, ou seja, vai ter uma quebra ali, mas também o corte de uma energia grandemente potente e entusiasmada. Então, né, quando houve esse momento de conexão, isso gera naturalmente essa energia do entusiasmo, né, de colocar as coisas em prática, eu quero fazer, a vontade, né, meio mais ou menos vontade, mais desejo, mas está ali, presente. E se isso não acontece, ocorre a perda dessa energia, deixa de circular. Em consequência disso, olha o que acontece. O corpo físico fica desvitalizado e sujeito à má saúde. Quando o pensamento puder ser levado até o cérebro e lá tornar-se um diretivo da força da vida, teremos novamente uma condição de boa saúde. Então, o que precisa ser feito, né? Então, trazer esse pensamento até o cérebro, ou seja, né, manter essa conexão cérebro, mente e alma, que é isso que a gente procura fazer na meditação, deixar um pouco o emocional de lado, deixar que ele traga essa energia, mas na hora certa, que essa energia sirva de aspiração, de combustível, mas servindo a um plano mental e não o inverso. O que acontece, que muitas vezes acontece é que a energia mental serve ao emocional, como a gente viu anteriormente. Aí isso nunca dá certo. Então, é preciso reorientar aí o nosso caminho. Então, o que ele diz aqui? É simplesmente o efeito da integração da personalidade que produz a cura. Então, a grosso modo, todas as doenças podem ser curadas a partir da integração da personalidade. Por isso, simplesmente. É só integrar. tá fácil, né? Mas pelo menos tem uma saída, né? Existe, chega lá. Um ponto aí, né? Que pode ser feito. E aí é muito legal, né? Que a gente tem algumas ferramentas que possibilitam isso. A primeira é a meditação, né? Então, ao meditar, a gente tem sempre a possibilidade de promover um passinho desse antacarana, um fiozinho do antacarana
pode ser melhor construído a cada meditação. A gente tem também o trabalho com o vinho vegetal. A gente sabe que alguns florais podem contribuir muito nisso. Os óleos essenciais, se bem indicados, podem contribuir muito nisso. Então, a gente tem uma esperança aí para o nosso caminho não ser tão complicado. A segunda questão é se o indivíduo ou o grupo pode curar pela força do pensamento. Esse é um tema bem pertinente para a gente enquanto grupo, né? Podemos dizer que o indivíduo e um grupo podem curar e que o pensamento pode executar sua potente parte no processo de cura, mas não o pensamento sozinho. A gente viu que a causa das doenças é sempre a alma, então a cura das doenças vai ser sempre a alma. Então o pensamento servindo a alma pode curar, mas o pensamento por si só não. Então, eu vou repetir essa frase: o pensamento pode ser o diretivo de forças e energias que podem romper e dissipar a doença, mas o processo tem que ser auxiliado pelo poder de visualizar, pela habilidade de trabalhar com determinadas forças e pela compreensão dos raios e dos tipos de energia, e também pela capacidade de manusear ou manejar a substância da luz, como é chamado. Então, o pensamento, né, como a gente, né, essa habilidade da mente, ele é parte do processo curativo que a gente deve desenvolver em nós e como grupo naqueles indivíduos que nos procuram. Mas a gente não deve trabalhar única e exclusivamente com a energia do pensamento. Principalmente ao contato com a alma, o pensamento fazendo essa ponte, né, e aí trazendo a energia da alma. Então, visualizando, manejando essas forças, sabendo um pouco mais sobre os raios, sabendo um pouco mais sobre os signos, como energias, né? Então, eu recomendo que quem puder assista às nossas gravações do Psicologia Esotérica, porque está ficando cada vez mais claro os raios enquanto qualidades energéticas e como a gente, compreendendo isso, a gente consegue manejar, identificar, e aí nossa capacidade como grupo de cura para aquelas pessoas que chegam até nós vai ser muito maior. Mas você sabe, se eu fizer um adendo aqui, nos trabalhos mesmo, eu acho que é até palpável um outro olhar, porque eu observo muito a pessoa no padrão mental, primeira vez que ela vem, quando ela vem a segunda vez ou a terceira vez, a gente nota uma quebra daquele padrão mental que ela chegou, né? E aí ela começa também a olhar a mesma situação de uma maneira diferente. E é muito visível isso para a gente, né? Pelo menos para mim. Mas é por conta disso, né? Porque se a gente consegue, como grupo, acessar a energia de amor, que é a energia de consciência, então a gente, ao irradiar para aquela pessoa, essa energia de consciência vai estar permeando o corpo mental, o corpo emocional, o corpo etérico e o corpo físico. Então a gente tem uma real possibilidade de não só promover a cura, mas promover consciência, né? Então abrir uma possibilidade, né? Acender uma luz, tem uma outra possibilidade. Isso é expansão de consciência. Cada vez que a gente consegue enxergar a mesma situação de outra forma, é uma expansão de consciência. Então, às vezes a gente entende, esse termo é tão utilizado como uma coisa mística, parece que você tem que ter uma experiência transcendental. E com extraterrestre, né, ou alguma coisa assim. Mas no fim não precisa, né? Sempre que uma possibilidade nova se apresenta, é uma expansão de consciência. Então é importante a gente também desmistificar esses termos, né? E então ele continua: a esses poderes é preciso somar, que é o mais importante, né? A habilidade de estar em sintonia com a pessoa a ser curada. E, claro, um coração amoroso. Esse é o ponto principal, né? A gente estabelecer algum tipo de conexão. Se a gente trouxer para o nosso trabalho, essa conexão ela é estabelecida na recepção, ela é estabelecida na entrevista com a Marcia, ela é entrevista no acolhimento, que não está tendo ainda, mas
Logo teremos de volta, por favor, né, Beth? Não aguento mais pedir para as pessoas. Quem sabe, ajuda a Deus. Então, todo esse processo onde a pessoa vai se sentindo acolhida é a energia do segundo raio, a energia de amor. Os bloqueios vão sendo dissolvidos, o amor vai permeando. Esse é o primeiro passo. Né? Lembra quando a gente estudou telepatia? Se não tem conexão amorosa, não tem telepatia. Então, da mesma forma, não tem cura como importante a gente pensar que esse amorosa não é emocional. Não é emocional, exatamente. Faz toda a diferença. Exatamente. Essa capacidade atrativa, né? Se a gente pensar no segundo raio como essa capacidade magnética atrativa, então a conexão é feita nesses níveis. Depois se expressa também no emocional. Mas é importante lembrar que é num outro nível. Que é num outro nível, exatamente. Último slide dessa noite. Diante de todas essas condições, o uso demasiado da faculdade de pensar e o excesso de potência dos processos mentais podem suspender e até impedir o trabalho de cura. Ou seja, a gente vai acessar essa energia do pensamento, essa energia da mente, mas a gente precisa fazer a ponte com a energia da alma. Se a gente ficar só na energia mental, vai impedir o fluxo correto do amor, o fluxo correto da cura. Então, também precisa ter a correta medida aí, para não ser nem pouco e nem muito. O pensamento tem que condicionar o incentivo inicial. Então, qual que é o incentivo inicial? É a conexão com a alma. Então, uma vez que isso foi estabelecido, aí sim a gente vai manejar a energia do pensamento para direcionar, né, para fazer todo o processo para chegar até aquela pessoa. Então, é super importante, mas não é a causa, né? Trazendo a inteligência do homem para auxiliar no processo da cura e uma compreensão, no nosso caso, da natureza da pessoa a ser curada. Então, por isso que, com o tempo, né, a nossa meta é a gente conseguir identificar quais são as qualidades de raio nos corpos, na personalidade, quais são as características astrológicas daquela pessoa, para que a gente consiga, na conversa também, né, percebendo como que, por isso que é importante o trabalho, desde a Márcia, desde o acolhimento, a leitura da ficha, tudo isso a gente vai percebendo mais ou menos como que é a natureza daquela pessoa. Porém, assim que o pensamento tem ajudado na focalização da atenção do curador e do grupo de cura, o pensamento deve tornar-se um agente diretivo permanente, ele vai estar lá, porém subjetivo. Ele vai estar ali, mas não é ele que está fazendo o trabalho. A cura é alcançada pelo uso da energia corretamente dirigida e pela visualização detalhada. O amor tem um grande papel. Talvez deva dizer que um coração amoroso é uma das mais potentes dentre todas as energias empregadas. Então, vou finalizar aqui. E queria perguntar para vocês aqui e de casa se está tudo bem, se tem alguma dúvida, como que fica para vocês? Tudo bem aqui? Tudo bem em casa? Tudo bem. Tudo antes de a gente terminar, a gente tem uns minutinhos. Eu queria só falar rapidamente, eu mandei uma mensagem no grupo, e eu queria falar só rapidamente alguns pontos do Festival de Vesak, que são muito importantes. Então, a gente vai se reunir no Zoom, né? No momento exato do plenilúnio, mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria só chamar a atenção, a gente sempre fala todo ano, né? Mas nunca é demais a gente lembrar que a gente está no intervalo superior do ano.
Então, desde o signo de Áries, Touro e Gêmeos, é um momento que deve dirigir todo o restante dos acontecimentos anuais. É assim que a hierarquia trabalha. Então, a gente, como aspirantes e discípulos, devemos seguir o mesmo modelo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe uma oportunidade muito grande de conexão com a hierarquia, muito grande de, em alguma medida, captarmos, vislumbrarmos esse plano do que vai se suceder. Nunca é demais a gente lembrar que o tempo realmente é urgente, que a gente está no ano de 2022 e todo ano 25 de cada século ocorre um conselho ou um concílio da hierarquia. Então, a gente tem 3 anos, e esse conselho ocorre nessa época, nesse intervalo superior, ou seja, a gente tem 3 anos exatos, 36 meses, olha, não é nem o financiamento do carro. Então, a gente tem aí 3 anos para entender que não tem mais tempo, né? Para a gente realmente se conscientizar, isso não pode ser da boca para fora, isso tem que ser cultivado, uma consciência interna que se a humanidade como um todo não caminhar, coisas muito mais difíceis do que o que a gente viveu nessa pandemia vão acontecer. Então, é importante que a gente assuma o nosso papel, que a gente saiba que a gente não vai salvar o mundo sozinhos, mas que a gente tem uma parte a desempenhar desse papel e é importante que a gente cumpra. E não adianta a gente pensar que a gente vai fazer isso sozinho, porque não vai. O trabalho tem que ser em grupo. Então, a gente precisa trabalhar como grupo. Então, não é demais a gente falar. Então, eu vou ler um pouquinho, alguns trechos, bem motivacionais, a gente lê isso todo ano, mas, né, vamos lá de novo. Para você, tal como para todos os seus irmãos de grupo, deve vir uma concentração no trabalho de preparação para o Festival de Vesak. Então, a gente tem aí algumas semanas, né, a lua cheia de 15 para 16. Olha o que o mestre diz: canais puros e mentes liberadas são a principal necessidade nessa época. Então, primeiro passo, a gente tem aí nesses mais de 15 dias, é a gente pensar onde que a minha mente não está liberada? Onde que existe algum tipo de bloqueio na minha mente? Então, esse é um exercício. Então, se a gente conseguir identificar onde que estão esses bloqueios na mente, a gente já consegue ir trabalhando para invocar luz, para desbloquear e para manter a nossa mente aqui livre, né? Liberada para o trabalho. Então, isso é individualmente e como grupo, uma reflexão que a gente deve fazer. Individual e grupalmente. Pode ser uma crença que é limitadora. É um exame que cada um tem que fazer. Por que a minha mente não está liberada para esse evento? Ou se está, em que medida? Em que medida que não está? Só cada um pode fazer isso. E eu chamo todos vocês a uma purificação preparatória e disciplina mental. Então, é um chamado do mestre a uma purificação preparatória, ou seja, purificarmos até esse dia, e uma disciplina mental. Então, é muito importante, se a gente conseguir empregar na nossa rotina um trabalho meditativo, uma leitura, né, é importante trazer essa disciplina mental. É a crescente intensidade interna de aspiração e devoção. Então, trazer essa aspiração e devoção para esse momento tão oportuno e a crescente lucidez da mente que deve constituir a meta para todos vocês durante os próximos meses. Essa mensagem foi trazida por volta do Festival de Capricórnio, né? Pois é a demanda, olha só que interessante, é a demanda dos discípulos do mundo que trará aquilo que o mundo necessita. E a intensificação de luz na qual a real luz pode ser vista. Há um poder oculto nas palavras, e nessa luz veremos a luz. A luz dos discípulos do mundo é extremamente necessária nessa época para a hierarquia.
Sim, necessária, meu irmão. Então, ou seja, a hierarquia conta com os discípulos do mundo. Temos muitas falhas, muitas dificuldades, coitado deles que contam conosco. Mas ainda assim é quem está aqui. Então, é o que tem para hoje. Então, a gente precisa urgentemente se especializar, se purificar, se organizar, para que, já que é isso que tem, seja um pouco melhor do que era antes. Né? E eu lhe disse, é a demanda dos discípulos do mundo, é a demanda invocativa dos discípulos do mundo que pode mudar o panorama mundial. Então, a gente tem um poder real em nossas mãos como grupo. Aí, uma segunda frase, também bastante motivacional: nenhum custo é grande demais para pagar a fim de ser útil à hierarquia na lua cheia de maio, o Festival de Vesak, e nenhum preço é alto demais para obter a iluminação espiritual que pode ser possível, especialmente nesse período. Então, gente, nenhuma desculpa. Tenho que ficar com meu filho, tenho que ficar com meu pai, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, agora não é hora. Durante o ano todo a gente pode pensar nessas coisas, nos ajustes kármicos, mas agora não. Agora é a hora da gente realmente... não tem nenhum custo, como ele diz aqui, e nenhum preço alto demais. É o momento em que a gente deve pensar só nisso, exclusivamente nisso. Claro que a gente não vai ser nenhum alienado, tem as nossas obrigações do dia a dia, mas isso tudo deve ser secundário. A meta, o olhar agora é para essa oportunidade que está se apresentando. E a última: empenhem-se para tornar o Festival de Vesak, na lua cheia de maio, é um pedido do mestre, né? Um festival universal e reconhecido como de valor para todos os homens de todas as crenças. É o festival em que os dois líderes divinos, do Oriente e do Ocidente, colaboram e trabalham na mais estreita união espiritual. O Cristo e o Buda usam esse festival a cada ano como ponto de inspiração para o trabalho do ano seguinte, ou seja, do ano que se segue, a partir de agora. Procurem fazer o mesmo. As energias espirituais estão, então, especialmente disponíveis. Então, não são palavras minhas, são palavras do mestre, para que a gente possa deixar mesmo isso reverberar em nós, para que a gente não tenha nenhum obstáculo, para que a gente não tenha nenhuma desculpa, para que a gente não tenha nada que possa atrapalhar esse serviço nessa lua cheia do ano. Deveria ser em todas as luas cheias, mas a gente não consegue ainda tanto, né? Estamos nos esforçando, mas especialmente nessa, onde alguma mudança pode ser conquistada. Se não for agora, os outros meses são só resultados para a hierarquia desses 3 primeiros meses. Então, a partir do que a hierarquia consegue de conexão com os discípulos, da qualidade que foi empregada nesses 3 festivais, é o que ela vai ter de energia, vamos dizer assim, disponível para a humanidade nos próximos meses. Então, a nossa meta é fazer o máximo possível para, nesses 3 meses, a gente conseguir cooperar com a hierarquia. E aí, a partir desse esforço, vai ser o estoque, vamos dizer assim, disponível de energia para o próximo ano. Tá bom? Tudo bem em casa, pessoal? Tudo bem, Paulinho. Obrigada. Tudo. Beleza, obrigado.